Daqui a 2 minutos eu começo aí. Se vocês tiverem alguém com mais dúvidas aí, pede para entrar aí, cara. Porque é o momento em que eu vou tirar dúvida, tá? Já avisei lá que a gente começa em 2 minutos. Pô, em vez de entrar gente, saiu um. Essa turma é muito estranha. Vou começar a compartilhar aqui a prova. Professor, Oi. eu tô escrevendo as minhas alternativas, marcando por cima. A questão, colocando em negrito, como a É, correta pra mim. Não tem problema? você está fazendo em Word? Eu tô montando, eu tô no Word que você mandou, que eu baixei. Beleza, pode fazer o que você achar melhor aí, tá? Então, Mas aí desde que eu... eu deixei como correta, negrito a questão, a minha alternativa. Olha, eu tive um problema com um aluno de comércio exterior que, no final das contas, acabou não aparecendo o negrito. Então, se você puder colocar um X do lado, também é melhor ainda. Tá, eu coloco um X então pra ajudar. Beleza. Beleza? Vamos lá, acho que já entraram mais alunos aí. Vamos ver quantos tem agora. Nossa, achei que o senhor tá bullying comigo. Queria me aceitar. Boa noite. Boa noite! Boa Não, noite. não tô de bullying com ninguém, não. É que apareceu agora para eu liberar. Sei. Apareceu e eu liberei. Tinha um balde aqui cheinho. Vamos lá, agora nós estamos em 8 participantes. Legal, muito bom. Então vamos fazer a leitura da nossa ATD1. Caramba, hoje já é 14 de setembro, hein? Que coisa, como o tempo voa. Vamos lá, turma. Então, esqueci de dar aquelas dicas, né? Mas é as dicas básicas. Leia o conteúdo até o final da linha, né? Então, você vai ler a pergunta, leia a pergunta até o final. Vai ler cada resposta até o final. Muita gente hoje está subentendendo as coisas, então ela lê uma parte e acha que já sabe o resto. E, às vezes, a pergunta tem um não lá, alguma coisa diferente. Então, por favor, leiam. Por mais que eu vá ler agora com vocês leiam também, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. São todas elas alternativas, tá? Todas alternativas. Nessa ATD1 não tem nenhuma dissertativa. Então, peraí que o Gabriel Salim está pedindo para entrar aqui. Vamos ver se ele conseguiu. O Diego também vai pedir já, professor. Tá. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Eu não falei, acho que com o Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Tatiane. Boa noite, Lara. O Diego está pedindo agora. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Vitor, eu acho que eu já falei. Gabriel chegando agora. O Diego está chegando.
Jennifer já deu boa noite. Boa O noite, Eliseu professor. está chegando também. Boa noite, Diego. Boa noite, Eliseu. Boa noite, professor. Legal? Beleza. Acho que já está o número razoável aqui. Não sei se estão todos, né? Mas bora lá. Bora lá. Bora lá. Então, não li ainda. Não li ainda. O Jarbinho está chegando agora. Não li ainda, tá? Vou começar a ler agora. O Carlos também está pedindo aqui para entrar. Então, vamos lá. Mais um, o Carlos Osman. Acho que agora estão... Acho que só falta um, hein? Só falta o Rafael, acho que agora, hein? Bom, turma, vamos lá. Primeira pergunta. Olha só. Em um planejamento de sistema de transporte. Então, é bem o foco da nossa disciplina. Para um cliente qualquer. Então, não importa que tipo de cliente. Você tem que seguir algumas etapas para fazer esse planejamento. Quais são as etapas que você deve seguir, ok? Então, tem lá. Em algarismo romano, adequar a infraestrutura desfavorável. 2, identificar as necessidades do serviço ao cliente. 3, definir os objetivos do serviço ao cliente. 4, projetar o sistema de transporte. 5, usar o modal terrestre rodoviário, pois é o mais usual. Então, tem 5 alternativas. Você vai escolher a única que está adequada. Então, somente as asserções 1, 2 e 3 são verdadeiras? Somente as asserções 2, 3 e 4 são verdadeiras? Somente as asserções 3, 4 e 5 são verdadeiras? Somente as asserções 1, 4 e 5 são verdadeiras? Então, a minha pergunta leva vocês a deduzirem que tem 3 certas e 2 erradas. Ok? Então, foi só escolher aquela adequada. Tranquilo? Acho que aí não tem dúvida, né? Vamos lá para outra questão, número 2. Deixa eu só fechar aqui, abaixar um tareco. Segundo os autores, olha só, segundo os autores, então tem diversos autores que falam sobre logística, são 3 as atividades principais e 6 as atividades secundárias aplicadas na logística. Então, eu tenho 6 atividades secundárias e 3 principais. Diante da divisão da logística dentro de uma empresa qualquer, logística de suprimento, logística de produção e logística de distribuição, quais são as atividades que estão presentes na logística de distribuição? Aí eu misturei as atividades aí, entre A, B, C e D. Então, das 9 atividades, eu coloquei aí A, B, C e D, 8. Só que só 2 delas estão presentes na logística de distribuição. Então, você vai escolher A, manutenção de estoque e manutenção de materiais. B, transporte e processamento de pedidos. C, programação de produtos e sistemas de informação. E D, obtenção e compras e embalagem. Então, eu estou falando que 2 dessas estão somente na logística de distribuição. Ah, mas professor, tem essa aqui que está mais nessa, naquela e na outra. Ok, eu estou perguntando as 2 que estão somente na distribuição. Não me interessa que tem uma que esteja além da distribuição na logística de suprimento e na logística interna. Eu não estou perguntando isso. Estou perguntando quais das 2 estão somente na logística de distribuição. Vamos lá, terceira. Diante da seguinte definição de logística. Então, eu escolhi uma definição de logística. Parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e controla eficiente e eficazmente o fluxo adiante e reverso e a estocagem de bens, serviços e informações relacionadas do ponto de origem ao ponto de consumo, a fim de atender... Espera aí, turma, eu só estou admitindo 2 criaturinhas aqui. A fim de atender as necessidades do cliente. Tá? Então, essa é a missão da logística. Quais dos itens abaixo são conteúdos essenciais do fluxo? Fluxo, eu não estou perguntando aqui, não é da logística interna de produção, nem na logística de materiais, nem na logística de distribuição. Eu estou perguntando do fluxo. O que acontece? Quais são os fluxos que eu tenho na logística?
Então, 1, fluxo de demanda. 2, fluxos de conta a pagar. 3, fluxo de armazenagem. 4, fluxo de informações. 5, fluxo de produto. Da mesma forma que a primeira, eu estou afirmando que a A1, A2 e A3 na A são verdadeiras, na B, A2, A3 e A4, na C, A4, A5, A3, A4 e A5 são verdadeiras, e na D, A1, A4 e A5. Então, eu estou afirmando que tem 2 erradas e 3 certas. Então, das 5, vocês vão escolher as 3 que estão corretas. Ok? Bora lá, na quarta. Diante do que foi exposto em sala de aula e do material aplicado, qual dos itens abaixo é um dado importante a ser obtido para o transporte de cargas? Aí a gente agora está falando de cargas, antes a gente só estava falando de logística. Então eu tenho peso, que é o espaço ocupado dentro do modal de transporte. Qualquer um modal, pode ser caminhão, avião, trem, ok? Duto. Segundo, número 2, em algarismo. Xixi, qual é o xixi, por favor? Olha o xixi. Opa, quem tá aí, quem tá vivo aí? Tem alguém falando aí? Tudo tranquilo aí, turma? Posso continuar? Gabriel Salim, eu estou vendo só você. Posso continuar? Por mim, pode, professor. Pode continuar, professor. Beleza. Bora lá, então. Pode dar continuidade aí, mestre, por favor. Continuando. Então, volume. Massa da carga que vai determinar as necessidades de equipamentos para o seu manuseio. E terceiro, fragilidade, deterioração, contaminação e periculosidade, que são características que exigem cuidados especiais e possíveis despesas adicionais no manuseio da estivagem. No manuseio e estivagem. A, todas estão corretas. B, somente a 1 está correta. C, somente a 2 está correta. D, somente a 3 está correta. Essa tem que pensar um pouquinho mais, tá? Então, eu não dei alternativas. Ah, tem 2 certas, 2 erradas. Não. Ou todas estão erradas, ou somente uma das 3 está certa. Desculpa, ou todas estão certas, ou somente uma das 3 está certa. Então, tem que pesquisar um pouco mais. 5. Diante do quadro da circulação de riquezas, que é aquele quadro, aquele slide que eu coloco que mais de 93% da riqueza transita e trafega no hemisfério norte, ok? Aquele quadro. Além da posição geográfica desfavorável do Brasil, ou seja, ele está lá embaixo no hemisfério sul, quais dos itens abaixo contribuem para prejudicar a logística brasileira referente a essa circulação de riqueza, tá? Então, o Brasil está lá embaixo, nos menos de 7% da circulação da riqueza. Além dele estar aí, quais outros itens são prejudiciais à logística brasileira? Então, eu coloquei aqui, infraestrutura modal desfavorável, matriz de transporte dominada pelo transporte rodoviário, inexistência de investimento em pesquisa nessa área de logística, ausência de indicadores de desempenho setoriais na logística e falta de mão de obra qualificada na logística. Então, essa aqui vocês vão pensar bastante, hein? Todas as asserções estão corretas? Somente a 1, a 3, somente a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras? Somente a 4 e a... Opa, errei aqui, tá? Somente a 4 e a 5. Onde está 4 de novo, risquem, é 5, tá? Somente as asserções 4 e 5 são verdadeiras? Se alguém perguntar para vocês, então vocês já corrijam aí para os outros também, tá? Pode ser que esteja faltando alguém que não esteja presente. Então, a letra C da questão número 5 é somente as asserções 4 e 5 são verdadeiras? Ou todas as asserções estão erradas? Então, essa aqui tem que pensar um pouquinho, ok? Número 6. Diante do oferecimento das formas de distribuição, correlacione o modal com sua vantagem. Então, eu peguei
4 modais e coloquei do lado esquerdo. Xixi, cola aí depois, Xixi. Xixi. Alguém aí entra de vez em quando aí, turma. Não sei o que tá vendo aí. Depois E a aí, gente- Jarbas? Ah, é o Jarbinhas? É que eu só estava vendo o Salim na minha tela aqui. Então, vamos lá. Número 6. Terrestre e rodoviário. Então, do modal terrestre e rodoviário, terrestre ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoviário. Você vai correlacionar A, B, C, D e E. A vantagem de cada um deles. Ou desvantagem. Abaixa Tá? pra responder. Vantagem ou desvantagem. Você vai correlacionar. Então, primeiro, alto investimento inicial, custo baixo de movimentação e oferece uma linha de produto limitada. Por exemplo, se for o aéreo, você vai vir aqui e coloca o D aqui na caixinha, tá? Só estou dando um exemplo. Segundo, transporta principalmente granéis, trabalha com itens de baixo valor agregado e não perecível. Terceiro, transporta itens com pouco volume e alto valor agregado. Quarto, utilizado para transportar matérias-primas e manufaturados de baixo valor para longas distâncias. E 5, oferece rotas de curta distância de produtos acabados ou semi-acabados. Então, você vai correlacionar cada um desses com uma dessas caixinhas aqui que tem aqui, ok? Número 7, sobre os fundamentos da política geral de transporte. Então, é o slide que fala, que tem um quadro lá que fala sobre o contexto da transformação do papel do Estado entre descentralização e parcerias. Quais são os instrumentos possíveis dessa implantação, ou seja, da implantação, da transformação do papel do Estado? Aí eu coloquei 3 instrumentos. Vocês têm que ir lá e procurar. Delegação, transferência / reestruturação da infraestrutura do setor e outorgas, concessão, autorização e permissão. E eu estou perguntando, somente a 1 está correta? Somente a 2 está correta? Todas estão corretas ou somente a 3 está correta? Você tem que ir lá no slide e olhar, procurar. Número 8, chegando ao final. Diante da definição a seguir, toda mercadoria, leia-se aqui carga, tá? Leia-se aqui carga, de uma maneira geral embalada, mas que pode vir sem embalagem solta num determinado estágio industrial, por exemplo, as grandes cargas, pedras, algumas delas, e necessita de arrumação, estivagem para ser transportada num navio refrigerado ou não, significa o quê? Qual da escolha a alternativa adequada? Essa definição está falando de carga refrigerada? Está falando de carga granel? Está falando de carga geral ou está falando de carga perigosa? Ok? Então, tem lá na apostila uma definição e você vai ter que escolher qual delas. E, por último, qual dos itens abaixo não, olha só, palavra principal, né? Sublinha não é denominado como forma de embalagem convencional para a carga geral. Qual é a alternativa? Caixas, sacos, fardos, porões dos navios? Então, uma delas, somente uma, não é denominada como forma geral de embalagem convencional. Ô, Garcês, Ok, turma? Oi? cada questão vale quanto? Então, olha só. Cada questão vale 0,25. Somente a questão número 6 vale meio. Ok? A questão número 6 vale 0,5 pontos e as outras 8 questões valem 0,25. Tá ok. E o senhor sabe dizer quando o senhor vai lançar a nota? Então, provavelmente até quarta-feira no máximo, mas amanhã eu já vou postar o gabarito. Assim que eu receber todas as provas, se eu tiver condições, eu já posto o gabarito. Aí o senhor vai postar na mesma aula que está a prova? Isso, lá naquele local do Moodle,
onde está a TD1. Lá eu coloco, Bom. um pouco mais abaixo, eu coloco o gabarito. E até que horas pode entregar a prova? Até às 21 horas. Tá, ok. Beleza? Mandar no meu e-mail, marcelogarceslopes@gmail.com, porque lá eu consigo fazer um arquivo específico. Bom, turma, eu estou encerrando aqui, mas eu vou continuar no Zap. Se alguém tiver alguma dúvida lá no Zap, é só falar no Zap. Professor, só mais uma dúvida. Opa, Na hora que eu pois for não? responder, eu posso colocar a alternativa toda em negrito e escrever do lado resposta? O senhor vai entender? Pode. Eu só peço para vocês, quem usar o Word, não colocar só negrito, porque com o Comex eu tive um problema, que a pessoa viu que estava em negrito, mas quando eu recebia, eu não conseguia identificar a resposta certa dela. Pode pôr negrito, mas põe um xizinho do lado, ou põe correto é esta. Coloquem mais do que uma alternativa. Para quem for usar o PDF, sublinha em amarelo, né? Tem aquela canetinha em amarelo, né? Que é fácil de fazer no PDF, tá? Mas antes de mandar para mim, dá uma olhada para ver se está certinho e depois me manda. Conforme Ok, eu for valeu. recebendo, eu vou mandando um print da tela de quem já mandou. Boa. Tudo bem, professor. Fechou? Professor, vou fazer escrito, tá bom? Pode ser, não tem problema nenhum. Por isso que eu Mais mandei o prático. Word e PDF, porque de repente tem alguns computadores que não abrem o Word, mas normalmente todos eles abrem o PDF. Beleza? Tchau para Obrigado, vocês. professor. Boa noite a no todos. Zap, ok? Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa prova para vocês. Amém, amém. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Professor, obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Jennifer.